Boa noite, queridos. Nós vamos iniciar esse mês todo que nós vamos estar falando sobre esse assunto, sobre finanças. Nós vamos dividir em 5 estudos. Vamos tratar sobre contentamento. Vamos tratar nesse primeiro momento por que nós pensamos e agimos em finanças como nós agimos. E também vamos tratar sobre a questão prática, que é a questão do orçamento. Isso vai ser na terceira etapa. E vamos tratar sobre a prosperidade dos filhos de Deus. Nós vemos na história que os filhos de Deus sempre prosperaram. Todo lugar que eles iam, eles prosperavam. Tanto prosperavam em filhos, como disse nosso irmão Domingo, como prosperavam também em bens e animais e tudo. Vamos orar nesse momento. Pai, te damos graça por esta oportunidade e clamamos que o Senhor traga revelação, traga entendimento. E nós oramos para que seja destruído tudo aquilo que se levanta contra a sua palavra. Para que haja entendimento, para que haja arrependimento e haja mudança nesse aspecto financeiro que é tão importante e tão conflitante na nossa vida. É no teu nome, Jesus amado, que oramos, agradecidos pela vitória desse momento. Amém. Bem, iniciamos levando alguns textos e algumas questões que nos empurram para os procedimentos que nós temos em finanças. Porque afinal, esse ensino de finanças, não tem muitos lugares que falam sobre isto. E às vezes tem lugares que falam muito, mas de uma forma deturpada. Sobre teologia da prosperidade, levando as pessoas ao engano. Mas nós vamos tratar pela palavra, como que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, quer tratar o nosso coração para que a gente fique livre desse ensinamento e dessa doutrinação. Eu vou usar muito essa palavra doutrinação. Bem, eu quero que você observe o primeiro texto, que depois mais para frente nós vamos tratar dele. 1 Timóteo 6,10. Olha a amplitude que tem esse versículo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O texto está dizendo que este amor ao dinheiro, possivelmente se formos perguntar por um grupo de 10 pessoas, possivelmente as 10 pessoas vão dizer que não amam o dinheiro. Isso nós vamos observar na sequência aqui. Bem, eu quero posicionar na história o que aconteceu com as famílias. A geração dos meus pais é uma geração pós-guerra. Então é a geração que pensava muito em economizar. Porque eles conheciam o tempo de muita carência, de muita miséria. Onde você precisava economizar, porque você não sabia. Então, uma lata de massa de tomate virava uma caneca. Eu lembro meu pai dizendo assim: passa pouca manteiga hoje, que amanhã você não sabe nem se tem pão. Então, anos depois, eu descobri que eu fui criado para ter medo do futuro. E eu tenho certeza aqui que alguns aqui também foram criados para ter medo do futuro. E a gente não percebe isto. Então, esse tempo de carência trouxe a eles uma coisa que podia ser boa, mas trouxe um medo. Eu lembro a minha mãe, ela tinha dinheiro para fazer uma reforma lá na casa, ela não fazia. Falou: não, filho, eu tenho que guardar esse dinheiro, porque e se acontecer tal coisa? Eu falei: não, mas nós vamos fazer assim. Aí nós fizemos uma reforma que precisava. Então, esse era um tempo. E o tempo que nós estamos agora? Os nossos filhos herdaram um tempo de muita abundância. Eles não sabem o que é carência, não sabem o que é necessidade, né? Que nós, como pais mais velhos, passamos, ou nossos pais, nossos avós passaram. Hoje, esse contexto de abundância traz junto também a massificação da mídia. Com certeza, se nós formos analisar
nós agimos muito conforme a formatação da mídia. Porque sempre surgem coisas. Essa semana mesmo eu estava andando com o meu carro, de repente eu olhei um carro assim e falei assim, que coisa mais linda. Eu não ligo muito para carro, mas eu achei aquele carro lindo. Aí fui ver, tinha sido lançado em 2021 já. Estava andando por aí esse carro. Então, desperta a paixão, desperta o interesse. E quando você vê uma coisa que você acha melhor do que você tem, parece que você não valoriza mais. Sempre olhando muitas vezes por aquilo que você não tem e menosprezando aquilo que você tem. E o que você tem muitas vezes foi trazido graciosamente pelo Senhor. Quantas experiências nós temos nesse sentido. Então esse é um tempo de muita formatação e muita doutrinação em todas as áreas. Nós vemos quem elegeu os comunistas lá no Chile foram os jovens, com a doutrinação. Então essa doutrinação em finanças, ela vem se desenrolando há muito tempo, é um plano arquitetado. Como disse aquele meu irmão lá de Cianorte, que não é o sistema capitalista, é o sistema capitalista, é um sistema do capeta mesmo. Que quer você engendrado, quer você endividado para o sistema continuar rodando. E a gente vai no caminho da vaca, como a gente dizia antigamente. Você tem aquele pasto enorme para andar, você anda no caminho da vaca. Onde a vaca faz aquele trio. E a gente não percebe isso. E a gente vai sendo esquentado nessa água da doutrinação sem perceber. Mas os frutos vão acontecendo. E o pior é quando nós achamos que vai ser sempre assim. É uma falta de conhecimento, muitas vezes, da palavra e do Senhor, que é suficiente de nos tirar dessa doutrinação, dessas garras, desses grilhões poderosos, viu? Poderosos. E uma coisa que essa semana o Senhor me falou, ninguém quer ser tratado em finanças. Como ninguém quer ser tratado? Eu estou aqui para ouvir sobre finanças. Se você está aqui ouvindo sobre finanças, é porque Deus está pesando a mão sobre a sua vida. Ou tendo muito, ou tendo pouco. Então, se nós estamos sedentos de uma mudança, é porque o Pai permitiu que isso acontecesse. Para que nós fôssemos libertos das garras desse sistema. Observe essa frase de Gary Henry, no livro Cultivando o Contentamento. Ele diz assim, fomos treinados por manipuladores ocultos da nossa sociedade a pensar que precisamos adquirir, consumir, melhorar e aumentar. Nesse contexto, é raro o conceito de suficiente. Prestaram atenção nessa frase, que interessante? Fomos treinados por manipuladores ocultos da sociedade. Nada contra prosperar, nada disso. Porque o texto diz assim, se projetas alguma coisa, o Senhor vai fazer, dar a vitória naquilo. Isso está em Jó. Então, mas nós como marionetes do sistema, estamos agindo conforme essas diretrizes do sistema financeiro que é que a gente haja. Não, você tem que ter poupança, vai ter poupança. Aí acontece isso. Não, você tem que ter seguro de... Aí você vai, tem que comprar criptomoeda. Aí você fica desesperado. Isso quando tem algum dinheiro, né? Quando não tem, aí a situação é pior. Mas o sistema está aqui para resolver o problema, né? Aí ele lhe dá o seguinte, né? Eu tenho encontrado pessoas que dizem assim, eu estou numa situação assim, mas como é que tem que fazer? Olha, você tem o texto bíblico, você vai fazendo isso, aquilo. Fala assim, não, mas eu não vou fazer nada disso que Deus proverá. Eu falei assim, certamente vai prover boletos enormes para você. Você vai ter que ter 4, 5 cartões de crédito, um para pagar o outro. É isso que vai acontecer. Agora, Deus vai prover? Não, a sua própria atitude vai realizar aquilo. É o efeito das suas atitudes com relação a essa questão. Outro dia, uma pessoa me disse assim, eu precisava vender uma balança na internet. Aí eu contratei um youtuber, eu paguei 12 mil reais para ele fazer uma propaganda. Em 1 minuto eu vendi todas as balanças. 1 minuto. Você já ouviu falar quando uma influencer mostra uma roupa e você demora um pouco para ligar para a loja, não tem mais nenhuma roupa, daquela roupa que ela mostrou. Então a doutrinação, não, eu não sou desse jeito. Eu estava observando qual é o horário que as pessoas mais compram na internet. É das 14 às 16 e à noite. E certamente na madrugada as pessoas compram muitas coisas pela internet. Então é uma roda girando e atropelando aqueles incautos
que agem conforme o ditame da doutrinação. Há uma doutrinação em marcha acelerada para nos levar ao consumo e à sonhada felicidade por adquirir como forma de aceitação. Será que alguém consegue ficar isento dessa doutrinação? Será que é possível conseguir ficar fora da onda de consumismo e do descontrole, ou da avareza ou da acumulação? Descontrole, avareza, quando tem alguma coisa, ou às vezes não tem nada, é avarento também. Ou a ganância pela acumulação. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu pudesse. Ah, se fosse assim. Ah, se eu ganhasse assim. Ah, isso e aquilo. Nestes anos, trabalhando com pessoas endividadas, percebo como a palavra de Deus é ignorada e os conceitos do sistema inflam as pessoas que não conseguem entregar as finanças a Deus, com medo por falta de conhecimento de Deus como Pai, como provedor, como esse Deus maravilhoso que nós lemos hoje, e por desconhecer os textos da palavra, que tratam sobre o assunto. A Bíblia possui mais de 2.000 textos sobre o assunto, mas os velhos hábitos no trato com o dinheiro não são abandonados. Seria como se o drogado se apegasse à droga, como forma de liberdade, e depois se arrependesse e voltasse à droga. Assim é o endividado. Promete que nunca mais vai fazer dívida e depois volta ao consumo desmedido. Eu me lembro agora da história do pastor Antônio Buchaim, que vivia endividado, e ele foi orar ao Senhor, e depois de um tempo ficou sem dívidas, mas voltou novamente àquele hábito, que é um hábito, né? E foi orar meio bravo com Deus, né? E a oração dele foi: Senhor, eu tenho pedido para o Senhor me libertar das dívidas, e eu estou novamente endividado. Aí Deus disse para ele assim: mas o que adianta eu te livrar? Você volta de novo. Então, colocando culpa em Deus, sendo que ele voltava a fazer as mesmas coisas. Então, como disse Einstein, se a gente fizer sempre do mesmo jeito, nós vamos colher os mesmos frutos. E esse sistema, ele precisa que as pessoas não tenham tempo de pensar no assunto. Que elas têm que decidir. Porque o último tem que ser hoje, só tem essa cor. Parece uma coisa tola falar isso, né? E muitas vezes a gente age desse jeito. Conforme hábitos adquiridos, fora da palavra de Deus, sempre. Eu quero elencar com vocês algumas questões que acontecem, que muitas vezes nós não percebemos, e faz com que nós ajamos como nós agimos em finanças. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Aquele jovem me procurou e disse assim: mas Bárbara, eu não posso acreditar que eu não devo fazer uma compra em 10 vezes, sendo que eu consigo pagar. Eu já fiz o cálculo e eu consigo pagar. Eu falei: não, perfeitamente. Não sou louco de dizer que quem não se endivida não vai conseguir prosperar. Mas o fato do Filho de Deus não é prosperar ou não. Não é bem ou mal, certo ou errado. Nós temos uma questão que chama palavra de Deus. Isso que nós precisamos saber. Ah, mas eu vou ter mais lucro se eu fizer isso. Não é a questão de lucro. É uma questão do que é a vontade do Senhor para aquele assunto. Observe comigo a primeira questão que nós vamos tratar. Não conhecer os textos bíblicos sobre o assunto. Provérbios 22:7 diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Precisa de uma exegese profunda para entender o que o texto está falando? O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Certamente você já ouviu que o seu primo disse que estava devendo um banco, e ele chegava lá com o peito estufado para falar com o gerente. Não, ele chegava meio necessitado, é dominado. Porque toma emprestado, vira servo do que empresta. O que é tomar emprestado? Uma das coisas que nós podemos pensar com relação a tomar emprestado é você se endividar com financiamentos, com carnês, seja lá o que for, com cartão de crédito. Então o texto é bem claro nisso. Um outro texto que nunca foi lido já é a segunda vez que vai ler nessa igreja essa semana, porque eu li antes um pouquinho, para testar os microfones. Romanos 13:8. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Não devais nada a ninguém. Eu lembro de um rapaz que formatava uns livros de determinada pessoa. Ele
tentou ter uma batalha assim grande comigo com relação a esse texto, dizendo assim, não, esse texto não fala sobre finanças. E muitos anos depois, ele teve que formatar o livro do George Miller. E quando eu comprei o livro, Biografia de George Miller, é maravilhoso esse livro, ele arrasa com a gente, sabe? Ele ter 2.400 crianças e disse assim, Senhor, permita que eu nunca peça nada para ninguém. E eu falei assim, tomara que ele esteja, a hora que ele estiver formatando o livro, ele leia isso daqui e entenda, lembre daquela conversa que ele defendeu comigo lá atrás, há muito tempo atrás. Né? Certo homem chegou para ele assim, George Miller, isso aqui é de Deus, eu não entendo porque você não compra do padeiro, do leiteiro e do açougueiro. Ele disse assim, eu não posso fazer isto, porque eu vou ficar tão ilhado, cheio de dívidas, que depois como é que vai ficar o nome do Senhor com relação a um filho de Deus agindo dessa maneira? Um outro texto também que é desconhecido das pessoas que andam conforme o caminho da vaca, ditado pelos os manipuladores ocultos da sociedade, como a frase do Gary, Deuteronômio 28:44 diz assim, o estrangeiro, está dizendo, que o anterior, o 43 diz isso, o estrangeiro. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. O capítulo 28 de Deuteronômio, se nós formos estudar, nós vamos ficar surpresos do que acontece quando nós não atentamos para a palavra. Úlceras, construir casa não vai morar nela, hemorroida, uma série de questões por não atentar no que diz a palavra. E uma delas diz assim, estas maldições te acompanharão. E uma das maldições é ser cauda. E queridos, nós fomos resgatados pelo cabeça que é Cristo. E importa, como tivemos a imagem do terreno, tenhamos a imagem, sejamos como o celestial, cabeça. Mas não observa a palavra, vai ser cauda. A segunda questão, por que nós agimos como agimos em finanças? Consome por status. Não se compra um carro, não se compra um vestido, não se compra uma casa, se compra status. Nossa, mas que carro lindo, hein? Nossa, mas que carro feio. Status. Possivelmente temos medos de parecer que somos pobres. E como somos direcionados a fugir desse medo e parecer aos outros que somos o que não somos, nós usamos o sistema. E na verdade nós não usamos o sistema nos usa. Você pode ter certeza que banco nenhum, a eles interessa um cliente que não precisa comprar um seguro. Não sei se você já passou por isso. Você vai fazer um empréstimo e fala assim, fazemos sim, nossa, são os melhores juros que você pode ter. Só que nós precisamos que você compre um seguro, que você compre um consórcio. E a conversa é a mesma de sempre, você é especial. Agora, quem não depende do banco não é especial. Especial é aquele que depende. E o sistema é tão ardiloso, que ele estica a corda, até o momento que ele vê assim, falou assim, não tem mais respiração. Aí ele chama a fazer, precisamos fazer um refinanciamento. Aí você fica tão feliz que você foi sorteado para fazer um refinanciamento. Significa que você é importante, que ele confia que você vai pagar. Aí ele faz, ele te aperta mais ainda. E nós estamos seguindo, achando que somos vitoriosos. Um pregador dessa igreja, nesse púlpito, no outro, disse assim, uma vez defendendo a questão do endividamento, falou assim, afinal, quem não deve? A influência disso. A influência de um pregador falar sobre isso. Terceira questão. Consome por inveja. Olha esse texto, como ele é um texto cru, um texto duro. Está lá em Provérbios 27:4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Olha as comparações da palavra. Olha só. O furor é cruel, uma coisa terrível. O furor de uma pessoa, né? Isso é um furor de um italiano. Você imagina um italiano furioso. É coisa feia, gente. Eu ouvi falar que é assim, que é feio o negócio. E a ira impetuosa, a pessoa está irada.
Já viu uma pessoa irada? É um negócio desmedido e difícil de ser contido. Mas aí tem uma vírgula e diz assim, mas quem poderá enfrentar a inveja? Se não for a graça e a manifestação do Senhor, nós vivemos invejando os outros. Invejando, querendo ter aquilo, querendo, se fosse comigo, poderia ser comigo, né? Davi, quando estava invejando o ímpio, falou assim, Senhor, mas o ímpio vai embora, eu estou aqui nesse lugar. Falei, não, você não mexe nesse assunto não, deixa. E Jó também tem uma passagem que ele faz essa comparação também, né? É interessante que nesses anos, acompanhando pessoas com problemas financeiros, e na verdade os problemas financeiros não são os reais problemas, né? O problema é outra questão, sempre é outra questão. Isso eu aprendi com o pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se o problema é dinheiro, nós precisamos saber qual que é o problema. E atrás disso tem muita história. Uma história de vida familiar, de pais que eram descontrolados. E é interessante que eu vejo filhos que lutam contra esse estigma. Mesmo detestando, eles vão no mesmo caminho. Dificilmente ou nunca fui procurado por uma pessoa que estava endividada por questões de comida. Eu compro muita comida, então eu me endividei. Nunca, se tem, nunca vieram falar comigo. Então, o que a pessoa, Joelmir Beth disse assim, quando excede o supérfluo, falta o básico. Então, se ela não tem o básico, é porque ela excedeu no supérfluo. Uma lavadeira, uma vez fui falar no acampamento sobre esse assunto, deve ter sido em 1953, mais ou menos. Uma lavadeira, aos plantos, ela disse assim, irmãos, na frente de todo mundo, ela surpreendeu todo mundo. Me parou na pregação e disse assim, irmãos, olha o que eu tenho feito, eu sou uma lavadeira. O meu filho ficou pedindo por um celular. Eu fui lá e comprei o celular, só que o celular não funciona sozinho. Aí eu tenho que ficar bancando ele com os créditos que ele gasta. Então a palavra de Deus chegou no coração dela. E naquele mesmo dia, uma mulher que era do lar, que é maravilhoso ser do lar, ela chorando disse assim, eu estou muito arrependida. Meu marido trabalha muito, eu tenho botado fora, porque eu sou perdulária dentro da minha casa. Olha a ação da palavra. Irmãos, nós precisamos clamar misericórdia, que é a última palavra que nós vamos dar. Clamar misericórdia para que Deus nos dê arrependimento por vivermos como cauda. Tendo um Deus maravilhoso, amoroso e abençoador. E com certeza, nós somos muito mais abençoados se comparados à fé que nós temos com relação à palavra e ao seu provimento. Temos recebido muito mais. A quarta questão é não saber fazer contas. Outro dia, vendo um documentário sobre finanças, o repórter perguntou assim, mas você já viu quanto que vai ser, que você vai pagar? Não quero nem saber, eu quero só saber se a parcelinha entra no meu salário. Só que é interessante que, talvez seu primo já falou isso para você, fez as contas que dava e depois não deu. Aquele jovem chegou para mim e perguntou assim, eu não posso aceitar esse texto de não dever nada para ninguém, eu não posso fazer uma dívida de R$500? Falei, pode, todas as coisas são lícitas. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa, como é que estão suas finanças? Está sobrando R$500 para você entrar nessa dívida? Ele falou, não. Bem, está sobrando R$200? Ele falou, não. Está sobrando R$1? Ele falou, não. Então, você já respondeu a questão? Mas Deus proverá. Eu falei, sim. Ele vai prover, sim. Ele vai prover ensinamento, tristeza. Porque nós que somos duros de entendimento e usamos a nossa racionalidade, porque o sistema quer que você seja racional, conforme ele quer. E a palavra, quanto a isto, trataremos no outro dia. Nós vemos a multidão que está aqui hoje, né? A questão dos juros, não fazer as contas. Porque o sistema educacional também é uma ferramenta
para manter a pessoa na ignorância. Ele não tem noção do que são 2%. Ah, quanto que é? 10%. Eu falo assim, 10%. De 10 é R$1. 10%, irmãos. Como vaca, né? O texto diz assim, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Sentar e fazer as contas dos gastos. Mas o desejo é tão grande que as contas dos gastos são feitas, né? Não são feitas, mas se a Bíblia diz, vão fazer, e não faz. Fica em pé e fala assim, não, é isso, aquilo, vai dar. E depois, como eu disse anteriormente, né, não deu. Agora o Senhor precisa prover. George Miller, no seu livro, diz assim, Deus não é avalista de dívidas. Podemos crer que o cara tinha bastante experiência no assunto? Bate a representante da rainha. Ele atende e falou, pois não. Falou assim, a rainha perguntou, qual necessidade você tem? E ele disse assim, um inglês, hein? Um inglês, que não pisa na bandeira, certo? Diz assim, manda dizer à rainha que o Rei dos Reis tem me suprido tudo que eu necessito. Tem autoridade? Tem. Experiência. No começo da história dele, ele era um pastor, e um membro disse assim, Pastor Jorge, eu dei uma oferta para o senhor, deixei com o tesoureiro. E ele, passaram os dias, o tesoureiro não passava o dinheiro para ele. Ele começou a agoniar-se. E ele falou, mas não é possível, o irmão disse que passou o dinheiro para o tesoureiro. Deus tratando com ele, com o coração dele, né? E ele agoniado, e Deus falou para ele assim, Jorge, você está confiando em pessoas ainda? E ele se derreteu diante da presença do Senhor e falou assim, miserável homem que sou. Não faz contas dos gastos. Fazendo uma conta, digamos assim, que nós temos o costume, assim, pelo menos, acho que todos gostam de, final do ano, fazer uma viagem. Então, se a pessoa fazer contas dos gastos, economizar pouca coisa, ela vai ter um dinheiro para fazer sua viagem. Mas ela gasta tudo que tem, no final do ano ela vai fazer uma viagem, como é que ela vai fazer essa viagem? Ela vai se endividar. Aí vai voltar feliz da vida, né? Para contar todo mundo, para tirar um selfie onde ela foi, e depois aquilo vai se estender durante o ano. Aquela benesse que ela teve. Como Deus me abençoou, né? É como aquela questão de você achar uma carteira na rua com o nome do cara, o endereço dele, telefone e tudo, e você precisando de R$200, e a carteira tem R$200, você fala assim, oh Senhor, que bênção que o Senhor me mandou. Coloca Deus no meio. Já que as nossas reclamações são contra Deus, como Deus falou para Moisés, as nossas reclamações, na nossa questão financeira, é contra Deus, porque Ele é incapaz. Mas se eu ajo conforme o sistema do mundo, eu não tenho do que reclamar. Eu preciso que Deus tenha misericórdia, e às vezes precisa levar no estágio mais profundo do que eu estou passando. Porque a mente é endurecida, e como eu disse no começo, ninguém quer ser tratado em finanças. Se vai ser tratado, é porque Deus teve misericórdia e teve que levá-lo a situações terríveis. A quinta questão, trabalha por ganância, buscando aceitação. Trabalha por ganância. Ah, não vou ter filho, que filho é despesa. Ganância. Desejo de ter coisa. Você acha que eu vou ter isso, fazer aquilo? Eu quero é mais viajar. Hoje as pessoas querem viajar, tudo bem, é ótimo viajar, né? Eu gosto também de viajar. O texto em Eclesiastes 5,14 diz assim, há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. Atrai enfermidades. As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Atrai enfermidade. Uma vez pregando numa cidade longínqua, a Londrina, estava presente um pastor de 85 anos, um japonês. Depois que todo mundo foi embora, ele saiu lá com aqueles passinhos curtinhos e me disse assim, irmão, acrescente no seu estudo que o endividamento leva à doença. As famílias ficam doentes. Ao mal que vi, doença, enfermidades. Enfermidades são da mente, doenças são do corpo.
Certo, pastor? Riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Amealhar, ganancioso. Demora para ter, depois tem medo de perder. E é dominado pelo que tem. Olha essa frase. Sentimos que se ganhamos mais dinheiro, somos pessoas melhores. Se ganhamos menos, somos piores. Aquela pesquisa americana, feita por instituto de muito respeito nos Estados Unidos, chegou naquela empresa enorme e fez a seguinte pergunta: o que mais lhe deixa chateado, irritado no ambiente de trabalho? Aí você tinha lá, né, assim, o ambiente de trabalho, a comida do restaurante, as acomodações lá dos laboratórios, do ambiente lá, e a iluminação, tinha uma série de coisas. O que ganhou estourado? Saber que o outro ganha mais do que eu. Misericórdia. Queridos, possivelmente nós pensamos mais em dinheiro do que em outras coisas. Já que o primeiro texto, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não sei se vocês viram hoje na Folha de Londrina, dizendo assim: 1 em cada 3 brasileiros não teve comida suficiente em casa. Não tem comida suficiente em casa. 1 a cada 3 brasileiros não teve comida suficiente. O sistema é injusto, mas muitas vezes nós podemos ajudar. E aquela máxima de Atos, melhor dar do que receber, amealhar para amealhar com medo do futuro. A sexta questão: amar o dinheiro e as posses. Aí o texto primeiro: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Queridos, toda espécie de males, o que sobrou? Se você mora perto do seu primo, você sabe que na hora da refeição é a hora que eles discutem sobre dinheiro. Cada um querendo gastar em algo. E os desejos são diferentes, né? Quando é o marido e a mulher, são 2 desejos diferentes. Mas aí vem os filhos, vão aumentando os desejos. Amor ao dinheiro, a raiz de toda espécie de males. Olha o que se faz por dinheiro. Não se importa se vai morrer 500 mil pessoas, 1 milhão. O importante é que os laboratórios ganhem dinheiro, que os médicos ganhem dinheiro. A vida humana não serve para nada. A 7ª questão. Nós estamos respondendo aquele questionamento primeiro lá. Por que nós agimos como agimos com o dinheiro? Não há agradecimento, sempre descontentes. Hebreus 13:5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha que questão maravilhosa, que palavra maravilhosa. Costumes sem avareza. E o avarento não sabe que ele é avarento. Você pegar as relações de pecados, pode ver, relações de pecados tem lá no meio avareza. Colossenses diz que a avareza é idolatria, idolatrar. O Pai vai ser glorificado se eu idolatro aquilo que eu tenho? De maneira nenhuma. 8ª questão: não diferenciar o que é desejo e necessidade. É uma questão muito importante. Desejo e necessidade. E o homem é incrível como ele tem necessidade. Completa uma, aparece outra. É um brotar assim, incessante, como um Geiger. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as nossas necessidades. Então se é assim, então eu vou criar um monte de necessidades, né? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Nesse lugar aqui, um homem no primeiro módulo do nosso curso de finanças em 2019,
quando eu falei que pessoas que tiveram uma infância muito dolorosa, muito cheia de miséria, eles vão lutar para ter outra história. Aí eles vão cair do outro lado. Eles vão ter terrível medo de ser como os pais. E vão viver debaixo do grilhão das posses. Aí um homem veio e disse assim, eu sou esse cara. A minha família, nós tivemos uma infância muito miserável. E eu disse assim, eu não vou ter isto. Em vez de dizer, né, se Deus quiser, né? E hoje, eu percebi como eu ajo com aquilo que eu consegui. É uma prisão de miséria e uma prisão de abastança. Mas o contentamento e o descanso não existe. Gustavo Cerbasi, um dos homens mais inteligentes em finanças do nosso país, diz assim, a acumulação de bens materiais nunca o fará feliz. Porque nós relacionamos dinheiro, posses com felicidade. E se nós formos vermos o que é felicidade e bem-aventurança que o Senhor falou, é bem diferente disto. Nele nós encontramos o quê? O descanso, a alegria e a felicidade. Ele é a nossa alegria. E Ele é tão maravilhoso que nos abençoa com tantas coisas. Às vezes com coisas assim, parece tão tolas, né? Não sei se você passa por isso. Às vezes você tem um desejo, fala, Senhor, se for a tua vontade, e você não vai se preocupar muito com aquilo. Se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Se não for, também não, você não vai ficar na cola, né? Porque o desesperado fica ali, né? Senhor, a tua palavra, e pega a palavra para, né, espezinhar Deus. Fala, cumpre a sua palavra aqui. O Senhor não tem palavra? E Deus não é homem para mentir. Então, vocês estão conseguindo entender que alguns procedimentos, eles são tão automáticos que a gente não passa no coador da palavra? Ainda em Gálatas 5:24, falando sobre desejo e necessidade, a Bíblia diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne. Senhor, tem misericórdia de mim. E um dos textos que, às vezes a pessoa se apega, que é o tudo posso naquele que me fortalece, só que não observa o contexto que Paulo está falando, né? Sei ter abundância, compadecer necessidade. Mas um texto também que parece assim, diferente, e a gente imagina que ele está dizendo uma coisa e não está dizendo isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do seu coração. Um dia alguém levantou esse texto, né, e falando, não, porque Deus... Não, querido, esse texto não está falando que você tem direitos sobre os seus desejos. Ele está dizendo que é o seguinte, o nosso deleite no Senhor, olha que coisa maravilhosa que o texto está falando, o nosso deleite no Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor vai ser o tudo em nós, que não vão ser os nossos desejos, mas o desejo do Senhor. É para realizar o desejo do Senhor na nossa vida. Ele concederá os desejos do nosso coração, o nosso coração transformado, o nosso coração agradecido, que quer glorificar o Senhor em tudo. É muito diferente do que se pensa desse texto. Vou me agradar do Senhor, e Ele vai conceder o desejo do meu coração. Interesse. E quando a pessoa dá o dízimo, né? E diz assim, Senhor, tenho dado o dízimo, mas não acontece nada. Vai acontecer, quando que vai acontecer? É troca? É uma barganha? E às vezes diz assim, eu sabia que esse negócio da dízimo não ia acontecer. Não vai acontecer. Misericórdia, irmãos. É lícito isto. E se você encontrar um pastor que tem o bolso aberto assim para receber, ele vai dizer, não, irmão, precisa dar mais. Ele vai dar mais. E não vai acontecer. Caio, um amigo meu das antigas, preguei a palavra para ele, ele chorou. Falei assim, Senhor, toca essa vida, conduz essa vida, leva-o à morte. Anos depois, ele frequentando uma igreja dessas que pregam sobre dá e Deus dá, ele tinha um carro, era um Escort bonitinho, um tapeceiro, ele cuidava do carro, era lindo o carro, muito caprichoso ele. E um dia lá, o pastor disse assim, irmãos, quem que vai dar tanto, não sei o quê. Aí ele foi vender o carro dele e deu uma oferta grande e ficou esperando. Aí o vizinho dele tinha um carro para vender, era um Gol.
E o dinheiro que ele sobrou, ele foi lá e pagou o vizinho e ficou com a prestação. Aí no dia que quem tem testemunha para dizer que você Deus deu o dobro e tal, aí ele foi para frente, estufou o peito e foi para frente. Falou assim, irmãos, eu tinha um Escort, aí já até menosprezou o Escort também, né? E agora estou com um carro novo, é um Gol, né? Quando lançou o Gol, né? Aquele Gol bolinha, quadradinho, né? Aí todo mundo, oh, glória a Deus. Aí já influenciou um monte de gente a fazer também isso, né? Certamente. O tempo passou e o carnê é inexorável, né? Ele é imorrível, né? Ele é um Jason na vida do endividado, né? E foi passando as prestações e ele perdeu o carro. Ele nunca mais foi naquela igreja. Ele me contou isso. Anos depois encontrei-o numa igreja que eu fui pregar. Nunca mais voltou à igreja. Ganância, doutrinação, misericórdia. Então, não diferenciar o que é desejo, o que é necessidade. A nona e última questão. Servir a Mamon. Mateus 6:24. Diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Podemos pensar que pessoas que têm estes procedimentos aqui estão servindo a Mamon? Olha a gravidade disto. Estão servindo ao Deus da riqueza? A quem foi atribuído divindade? Eu gosto, ele é um autor profundo. Esse livro, O Homem e o Dinheiro, Jacques Ellul. Ele foi um homem que lutou contra o comunismo na guerra. Olha o que ele diz. O que Jesus nos revela aqui é que o dinheiro é um poder. É empoderado, né? Está endinheirado, né? Este termo deve ser compreendido não no sentido vago de força, mas no sentido muito específico, corrente no Novo Testamento. O poder é o que age por si mesmo. Que age por si mesmo, que é capaz de mover uma ou outra coisa, que possui uma autonomia, ou finge ter, que segue a sua própria lei e se apresenta como sujeito. Então ele está dizendo assim, isto é um poder que se movimenta. É por isso que a pessoa fala assim, nossa, ele está empoderado, né? Porque ele tem dinheiro. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. E ainda, o Jacques Ellul, ele diz assim, ora, olha que frase terrível. Ora, a manifestação do caráter sagrado que o homem atribui ao seu dinheiro é ainda a potência espiritual desse mamon. Não se trata aqui, de fato, de que haja ídolos travestidos simbolizando o dinheiro, mas muito simplesmente que para o homem moderno, o dinheiro faz parte do seu sagrado, servir a Deus ou a Mamon. As relações do dinheiro são, nós o sabemos bem, as coisas sérias para o homem moderno. Todo o resto, o amor, a justiça, a sabedoria, a vida, são apenas palavras. Que terrível isto. Essa frase é chocante. Entendeu isso que ele diz? Para o homem moderno, todo o resto, o amor, a justiça e a sabedoria são apenas palavras. Mas o dinheiro é o sagrado dele. É a divindade que ele serve. Irmãos, é uma verdadeira escravidão, cujo escravo não se sente escravizado, mas se sente livre. Livre para divinizar a Mamon e a riqueza. A humanidade se torna refém de suas necessidades. A cada necessidade alcançada nasce uma nova, o que afasta o homem do seu ser. A nova carência criada o faz correr cada vez mais atrás do dinheiro, para assim tentar dominar o seu hostil, aplacar a sua ira. A busca do significado através da acumulação. E quanto mais ele produz, mais pobre ele se torna.
afastado do seu ser. O indivíduo tem aquilo que lhe é realmente necessário deturpado, na mesma proporção em que aumenta o poder do dinheiro. Misericórdia. Esta é a realidade que nós vemos pessoas agrilhoadas, servindo ao dinheiro, servindo aos seus desejos e trazendo muita tristeza nos lares e se sentindo cada vez mais vazio. Certa feita é bem antigo, né? Uma moça aqui da nossa igreja me procurou e ela estava muito abalada. Ela disse assim: fui ao shopping porque estava me sentindo mal e fui consumir para aplacar essa ansiedade, essa agonia que eu estava. Fui ao shopping, adquiri alguma coisa e cheguei em casa, coloquei aquele objeto na minha frente, sentei na cama e falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela tinha comprado um quadro, sem ter dinheiro. Reféns do dinheiro. Na sociedade capitalista, olha essa frase que eu pensei. Na sociedade capitalista, o dinheiro associado ao poder, talento e bênção. A falta dele é tida como fracasso, fardo e incompetência. O dinheiro afeta nosso sentido de identidade. Ir à falência ou ter sucesso financeiro tem impacto significativo na autoimagem do indivíduo. Um pregador nipônico, falando à igreja, uma igreja aqui de Londrina, disse assim: será que eu posso dizer que o seu carro determina a sua vida espiritual? Coisas que nós não pensamos. Coisas que nós não colocamos diante do Senhor. Algumas frases que nos induzem a viver escravos do sistema. Eu mereço, está barato, é sem juros, só tem este. Essas são mentiras que eu gosto de ouvir com o dinheiro. E mentiras que eu gosto de falar. Mês que vem eu começo a economizar. No mês que vem eu vou melhorar. Quando eu receber aquela comissão, quando eu receber o 13º, então eu vivo numa ilusão que as coisas vão melhorar. E não queremos atentar para a palavra. Eu estava contando em nossa reunião dos arautos que uma questão interessante é quando você está tratando com uma pessoa que tem problemas financeiros e você vai acompanhar o caso, ele faz uma relação, então falou assim: olha, vamos começar o seguinte, você vai, que é o que o Marquinho vai tratar na 3ª semana, você vai começar a anotar seus gastos, fala como Jesus falou, senta e calcula, e você vai começar a anotar seus gastos, e no final do mês você vai passar por uma planilha que eu vou lhe explicar. Então no primeiro, segundo dia do mês, nós vamos nos encontrar novamente, e nós vamos fazer isso aí. Nós vamos passar o seu gasto diário para a planilha, para você olhar e ver o que está acontecendo com suas finanças. O mês passa, e eu digo assim: olha, se tiver alguma dúvida, você me liga. Ele não liga. Aí, chega o determinado dia, e ele vem lá e diz assim: ué, na verdade eu tinha uma certa dificuldade, mas eu trouxe aqui e tal. Então, dá para perceber que no dia 30 ele anotou todo o gasto que ele tinha no mês. Aí eu digo assim: olha, mas você ganha 3 mil reais, aqui tem gasto de 2 mil reais, cadê os 1.000 reais? Você investiu em Bitcoin, não? Bitcoin? Ele fala: não, mas cadê os 1.000 reais? Não tem nada, não sobrou nada. Por sinal, eu estou devendo, eu já tenho 500 reais aí que passou batido. Eu gastei 3.500 mais ou menos, porque eu fui ver meu cartão lá, tem 500 reais a mais, não sei de onde veio. Porque a gente nunca sabe onde gastou, né? A gente só sabe que o dinheiro sumiu, mas nunca sabe onde é. Por isso que você faz o controle. Aí eu digo assim: mas irmão, nós não tratamos sobre a palavra de Deus, algumas questões aí que Deus instrui a gente. Você vê, Deus mandou José guardar 25% para depois ele ter lá o suprimento e comprou toda a terra lá, todas as pessoas, sabe? Vai ter com a formiga preguiçoso, guarda no verão para ter no inverno. Tratei os textos aí, você falou assim, porque a pessoa, viu, vocês não, mas as pessoas geralmente eles consentem com a palavra, assim: ó, a palavra de Deus, olha que maravilha essa palavra. Sai dali e não faz nada, não põe por prática. Ouvintes, somente ouvintes. Aí aquilo a gente vai mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, até um momento fala assim: ó, querido, vamos fazer o seguinte, quando você quiser falar comigo, você me liga, tá? Nunca liga. Mas alguns casos assim, depois de 5 anos ele volta
Ele volta a conversar. Ou às vezes são 20 anos, né? Ou são 10 anos, né? Porque 10 anos depois, irmãos, são 10 anos que a pessoa está mais cansada, né? Uma outra questão também. Nós tratamos assim. Bom, uma maneira de equilibrar a finança é o seguinte. Você começa a economizar aqui e começa a trabalhar mais. Não, trabalhar mais não posso. Não, economizar não dá. Então, dá licença, eu vou tratar de outra pessoa. Entende porque eu digo que as pessoas não querem ser tratadas financeiramente? Porque às vezes elas já se acostumaram com o sistema. É assim mesmo. A gente sofre aqui, mas paga. Aí você encontra pessoas, como eu disse, ser azadas, ser procadas, perseguidas, né, pelo sistema, né? Eu, assim, maliciosamente, digo assim, testemunha para o cobrador. Testemunha que você é um filho de Deus. Você pode testemunhar, falou assim, olha, eu sou o filho de Deus, quero pregar a palavra, mas eu estou fora da palavra nesse aspecto. Queridos, é isso que nós tínhamos para hoje. E eu convido a vocês e essa multidão que está aqui conosco, na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre o começo da mudança. Nós levantamos as questões e nós vamos começar sobre a mudança que Deus quer fazer. Começando pelo arrependimento e pelo agradecimento. Tá bem? Eu conto com vocês na próxima quarta-feira e louvado seja o Senhor, que deixou mais de 2.000 textos para que nós não andemos conforme o sistema, mas andemos conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade.